Olá pessoal, vamos então para a parte final da aula. Nós vamos falar um pouquinho das fundações públicas, que são a segunda classificação de ente dentro da administração pública indireta. Pessoal, o que é uma fundação? Por definição, o que é uma fundação? Uma fundação é a estruturação de um patrimônio para um fim específico, a destinação de um patrimônio para um fim específico. Então imagine que uma pessoa queira deixar, por exemplo, o seu patrimônio ainda em vida ou após a morte para uma causa específica, social. Ela estará ali criando uma fundação. Então, na verdade, essa é a definição do Código Civil. Beleza, nós vamos ver que tem algumas discussões aqui em relação à fundação pública, tá? Mas o que isso tem a ver com o direito administrativo, então? Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, a fundação pública, ela não pode ter fins lucrativos, assim como a fundação privada também não poderia. Beleza. Segundo ponto, tá? Existe uma dotação especial de bens para essa fundação. Então, quer dizer, alguém vai ter que ir lá, por lei, no caso das fundações públicas, ou por testamento, por contrato, no caso de um particular, e destinar especificamente aqueles bens para uma função, para um objetivo, né, não lucrativo, e que seja de interesse do Estado. Então aí já tem uma grande discussão, né, porque aqui nós estamos falando de objetivos como é a saúde, como é a cultura, como é a segurança, como é, enfim, assistência social e assim por diante. Então, para que seja interesse, digamos, do Estado, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter algum objetivo fundamental que mereça essa tutela especial do Estado. Então, para isso, eu preciso colocar ali determinadas situações que vão ser que o Estado deveria fazer e que eu estou fazendo ao invés. Beleza. Só que tem um porém. Não é fundação pública e não faz parte, portanto, da administração pública indireta quando um particular, em seu testamento, decide deixar um dinheiro, por exemplo, para uma fundação educacional. Isso não é fundação pública e não faz parte da administração pública indireta. Faz parte da administração pública indireta quando o Estado, em qualquer dos seus níveis, seja a União, seja os estados, ou seja, os municípios, vão lá e destinam uma certa porção de bens, sempre tem uma destinação de bens aqui. Então, eles destinam uma certa porção de bens para a defesa ou para o cumprimento de determinadas obrigações para as quais não é necessária a intervenção de um órgão estatal. Então eu tenho lá alguma coisa que precisa ser feita, alguma coisa que precisa ser defendida, mas que para aquele determinado objetivo não é necessário criar um órgão estatal, um ente estatal como é a autarquia, nem nada nesse sentido. Então, para evitar esse gasto desnecessário, até um contrassenso, na verdade, né, de criar um órgão estatal desnecessariamente, eu vou pegar uma determinada quantidade de bens e eu vou colocar eles numa fundação pública para que ali eu consiga cumprir esse objetivo estatal, porque não deixa de ser objetivo estatal, da melhor forma possível. E aí eu dou autonomia financeira, autonomia orçamentária, autonomia estrutural, autonomia de todo tipo. E ali a injeção de dinheiro daí vai vir do próprio poder público.
Então, todas as fundações públicas, elas têm sim injeção de dinheiro vinda do poder público, exatamente por conta desse objetivo, dessa finalidade essencial, que é uma finalidade essencial também do poder público, que o poder público não pode deixar de lado, né? E aí, beleza. Então, por lei, eu venho e destino uma determinada quantidade de bens para um objetivo específico e autorizo a criação, lembra lá atrás do que eu falei, autorizo a criação de uma fundação pública. Beleza. E qual que seria, então, o regime jurídico aplicável a essas fundações? Tá? Tem uma discussão muito grande em relação a esse regime jurídico aplicável, porque a doutrina ainda seria muito resistente em relação à questão principalmente de contratação por concurso público de pessoas para essas fundações. Então, a contratação por serviço público, a questão do contrato administrativo e várias outras coisas aí que fariam parte, né, do regime jurídico, caso a gente considere que o regime jurídico seja o regime público. Mas uma grande parte da doutrina também tem ressalvas em relação à aplicação do regime de direito privado por conta da contratação precária, por conta dos gastos de forma diferenciada, por conta da regulamentação da fundação pelo Código Civil e assim por diante. Então, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro chegou numa conclusão que foi a aceita pela maior parte da doutrina após, que é a seguinte: a fundação pública, ela não é nem de direito público e nem de direito privado necessariamente, tá? Quem vai definir qual que é o regime jurídico aplicável a essas fundações vai ser a lei que cria essas fundações. Então, via de regra, ela não tem nenhum dos dois regimes jurídicos aplicáveis necessariamente. A gente vai saber qual que é o regime jurídico aplicável depois que eu ler a lei que autoriza a criação daquela fundação bem específica. E aí, a fundação pública de direito privado, ela é em sua maior parte regida pelo Código Civil, ou seja, eu não tenho nenhuma daquelas prerrogativas, por exemplo, que foram dadas para as autarquias. Não tenho, eu tenho contratação por CLT, eu não preciso de licitação para contratar, eu não tenho contrato administrativo, né, as prerrogativas, as vantagens, digamos, do contrato administrativo, e eu não tenho aquela questão, aquela regulação dos bens públicos e assim por diante. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, porque quando a fundação, apesar de pública, ela for de direito privado de acordo com a lei, ela não vai ter nenhuma daquelas prerrogativas, diferente da fundação pública de direito público, que é, na verdade, ela foi até apelidada de autarquia fundacional. Por que isso? Porque a fundação pública de direito público, ela tem todas as prerrogativas que a autarquia tem, inclusive aquelas processuais, a imunidade tributária, inclusive a responsabilidade civil objetiva, as questões prescricionais e assim por diante. Então, todas aquelas características que se aplicam para as autarquias, elas vão se aplicar aqui também para as fundações públicas de direito público. Exemplos, então, de fundações públicas de direito público são a FUNAI, são a FUNASA, são a Fiocruz, que elas exercem determinadas funções bem específicas, ou de educação, ou de pesquisa, ou no caso da FUNAI, de defesa ao índio, e que o Estado achou que de repente não seria o caso de exercer por si próprio. Então, deixa
uma determinada quantidade de bens para aquela fundação e ela exerce aquela proteção, aquela ideia ali de serviço estatal. Beleza, pessoal? Encerramos a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver Sociedade de Economia Mista e Fundações Públicas. Até lá!